Era uma pequena vila situada no coração de uma paisagem rural. Os campos de plantação estendiam-se até onde os olhos podiam alcançar, e os habitantes locais dependiam da colheita para sustentar suas vidas simples. No entanto, havia uma lenda sombria que pairava sobre a vila, uma história contada em sussurros temerosos durante as noites escuras. Dizia-se que, a cada década, uma entidade maligna conhecida como a Noiva da Colheita emergia das sombras para reivindicar a alma de um habitante local como pagamento pela abundância das colheitas. As histórias falavam de uma figura vestida de branco, com um véu enegrecido e um buquê de flores murchas. A Noiva da Colheita surgia nas noites de lua cheia, quando a aldeia estava mergulhada na escuridão. Os mais supersticiosos evitavam andar pelos campos durante a lua cheia, temendo encontrar a Noiva da Colheita entre as plantações. Um jovem chamado Samuel, no entanto, era cético e zombava das histórias assustadoras contadas pelos aldeões. Ele decidiu desafiar o destino e caminhar pelos campos na noite da lua cheia, ignorando os conselhos sábios dos mais velhos. Naquela noite, a lua brilhava intensamente no céu, lançando uma luz fantasmagórica sobre os campos de plantação. Samuel ria consigo mesmo, zombando da lenda que parecia tão irracional. À medida que caminhava pelos corredores estreitos entre as plantas altas, uma sensação gelada envolveu o ar ao seu redor. De repente, o riso de Samuel cessou quando ele percebeu que não estava mais sozinho. Entre as fileiras de plantas, uma figura vestida de branco começou a se materializar, um véu enegrecido cobrindo seu rosto. Samuel tentou recuar, mas suas pernas pareciam congeladas no lugar. A Noiva da Colheita aproximou-se lentamente, seus passos silenciosos ecoando como um sussurro arrepiante. O buquê de flores murchas exalava um odor nauseante, e o véu sombrio escondia seus olhos. Uma voz suave, mas fria como o vento cortante, sussurrou ao ouvido de Samuel. É hora de pagar o preço pela abundância que desfrutaste. Desesperado, Samuel implorou por sua vida, prometendo tudo o que tinha em troca de sua liberdade. Mas a Noiva da Colheita permaneceu impassível, suas intenções sombrias revelando-se à medida que uma névoa negra envolvia os dois. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram os campos vazios, sem sinal de Samuel. Dizem que, a partir daquele dia, a colheita da vila floresceu mais do que nunca, mas a sombra da Noiva da Colheita pairava sobre a aldeia, lembrando a todos que o preço da abundância era alto e que ninguém estava a salvo da entidade que caminhava entre as plantações na noite de lua cheia. À medida que os anos se passavam, a vila continuava prosperando, mas o medo da Noiva da Colheita tornou-se uma parte sombria do cotidiano. As histórias sobre o destino de Samuel eram contadas como advertências aos mais jovens. Mas o tempo parecia ter amenizado a crença na maldição. Muitos começaram a acreditar que a lenda era apenas uma história inventada para manter as pessoas longe dos campos durante a noite. No entanto, em uma noite particularmente escura e tempestuosa, a vila foi despertada por gritos assustadores e relatos de avistamentos estranhos nos campos. Os moradores, inicialmente relutantes em admitir a possibilidade da existência da Noiva da Colheita, viram-se forçados a confrontar o pesadelo quando a lua cheia iluminou a paisagem. Uma série de eventos inexplicáveis começou a assombrar a vila. Colheitas inteiras apodreciam misteriosamente, e os campos, que uma vez eram um sinal de prosperidade, tornaram-se terrenos inférteis. Os aldeões começaram a acusar uns aos outros, buscando alguém para culpar pela maldição que parecia ter se abatido sobre eles. Certo dia, uma jovem chamada Isabela, filha de um dos mais antigos habitantes da vila, teve sonhos perturbadores que a assombravam. Ela via imagens da Noiva da Colheita, um rosto pálido e olhos sem vida encobertos pelo véu negro. Isabela sentia um chamado sinistro, como se a entidade estivesse tentando se comunicar através de seus sonhos. Determinada a desvendar o mistério e livrar sua vila da maldição, Isabela começou a investigar a história da Noiva da Colheita. Descobriu que, há décadas, a vila havia cometido um erro terrível, negligenciando um antigo ritual que deveria ser realizado para acalmar a entidade durante a lua cheia. Agora, com a maldição em pleno vigor, Isabela se viu diante de uma escolha difícil. Ela decidiu corrigir o erro do passado e realizar o ritual esquecido para apaziguar a Noiva da Colheita. Convocando os aldeões, Isabela liderou-os até os campos durante a próxima noite de lua cheia. O ritual envolvia oferendas específicas e palavras ancestrais que, segundo a lenda, eram capazes de apaziguar a Noiva da Colheita. Enquanto o vento uivava e as nuvens encobriam a lua, os aldeões, temerosos, seguiram as instruções de Isabela. Uma atmosfera pesada envolvia o local, e todos podiam sentir a presença sinistra da entidade pairando sobre eles.
De repente, a noiva da colheita apareceu, emergindo das sombras como uma figura etérea. O véu negro dançava ao vento, e os olhos vazios observavam os aldeões com uma intensidade gélida. Mas à medida que o ritual progredia, a atmosfera começou a se acalmar. A entidade parecia hesitar, como se uma força ancestral a forçasse a aceitar as oferendas e a libertar a vila de sua maldição. Finalmente, quando as últimas palavras do ritual foram pronunciadas, a noiva da colheita desapareceu, dissipando-se na escuridão. A tempestade se acalmou, e a lua brilhou mais forte do que nunca. Os aldeões, aliviados e agradecidos, perceberam que a vila estava livre da maldição que os assombrara por tanto tempo. Isabela tornou-se uma heroína na vila, e as histórias sobre a noiva da colheita passaram a ser contadas não como um aviso de perigo iminente, mas como um lembrete de que até as mais sombrias lendas podem ser enfrentadas e superadas quando a coragem e a determinação prevalecem. No entanto, ninguém esqueceu a lição aprendida. O equilíbrio entre a natureza e as tradições antigas era crucial para a harmonia da vila, e a noiva da colheita permaneceu uma lembrança assombrada desse delicado equilíbrio. Com o passar dos anos, a vila se recuperou da terrível maldição que havia assolado seus campos. As colheitas voltaram a ser abundantes, e a prosperidade retornou. Isabela, agora uma figura respeitada na comunidade, dedicou-se a preservar os rituais ancestrais e a transmitir a história da noiva da colheita às gerações futuras. No entanto, apesar da aparente paz, a vila nunca mais esqueceu o preço que pagou por negligenciar as tradições antigas. Em noites de lua cheia, os aldeões ainda sentiam um arrepio ao caminhar pelos campos, relembrando os dias sombrios em que a entidade sinistra vagueava entre as plantações. Isabela envelheceu, mas sua sabedoria continuou a orientar a vila. À medida que o tempo passava, a lenda da noiva da colheita transformou-se em uma história que misturava temor e respeito. Quando Isabela finalmente partiu, a vila prestou homenagem à sua coragem e sabedoria. Seu legado continuou vivo nas mentes daqueles que acreditavam na importância de honrar as antigas tradições para proteger o equilíbrio delicado entre o mundo dos vivos e dos espíritos. As noites de lua cheia deixaram de ser temidas e passaram a ser encaradas como lembranças da superação da vila diante da adversidade. A história da noiva da colheita tornou-se um conto de coragem, determinação e respeito pelas forças que transcendem a compreensão humana.